Olha aí, pessoal, os efeitos adversos não esperados ou pelo menos não mensurados da reforma tributária continuam a todo vapor. De vez em quando eu trago algum problema, alguma repercussão em uma área específica, coisas que passam despercebidas de maneira geral, até porque o grande problema dessa reforma tributária é que ela é generalista, impõe ali uma alíquota fixa, né, supostamente uma alíquota igual para um monte de coisas que possuem hoje um tratamento diferenciado e que, obviamente, né, surpresa das surpresas, vão ter um aumento da carga tributária nessa reforma tributária, coisa que nós já sabíamos, inclusive, que iria acontecer. O caso aqui agora é dos aluguéis. A taxação dos aluguéis, que em alguns casos pode, inclusive, mais do que dobrar com a nova reforma tributária, com as previsões estabelecidas no texto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Isso, obviamente, vai causar uma série de problemas que certamente não foram imaginados no primeiro momento, mas que são inevitáveis nesse cenário. Vamos conversar, então, sobre esse assunto, mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, isso aqui são estimativas da Câmara Brasileira de Indústria da Construção, ou CEBIC, né? Até o momento, essas coisas específicas só partem dos setores específicos. No momento em que você tem já uma pré-definição do que vai ser a reforma tributária, ela foi aprovada lá atrás, você sabe, né? Passou por todo o trâmite do Congresso Nacional, mas ficou uma penca de coisas para regulamentar essa reforma. Até o momento não tem absolutamente nada já em vigor. A primeira parte da regulamentação já passou no Congresso Nacional, foi para o Senado, está lá para ser apreciada, e eu fiz até um vídeo aqui no canal falando que os senadores parecem não estar muito afim de correr com essa história lá no Senado, principalmente por conta da repercussão bastante negativa para o mundo político da onda de memes do Tachad, né? Mas é uma complicação enorme essa reforma tributária e cada setor de forma específica está se debruçando em cima do tema para conseguir mensurar os impactos econômicos que isso vai ter. Afinal de contas, isso aí tem que entrar no planejamento tributário das empresas. Então, o que acontece aqui? De acordo com o que foi estimado pela CEBIC aqui, essa tributação pode mais do que dobrar com o novo IVA, porque hoje, né, há incidência de PIS e COFINS sobre os aluguéis. Agora, com o IVA, é o que eu falei, os aluguéis vão cair na regra geral, que vai se aplicar a todos os setores de maneira geral, né? Então, a prévia que eles fizeram considera o texto da forma como ele passou na Câmara dos Deputados, porque ele já prevê algumas reduções para os aluguéis de forma específica, né? Ou seja, poderia ser pior ainda se não tivesse os redutores, a redução de alíquota, os redutores de valores que eu vou mencionar aqui para você. Se não tivesse isso, seria muito pior, o valor ia triplicar, não sei, né? Então, essa alíquota não é fixa, ela vai depender do valor do aluguel. É aquela história, né, que eu já falei para vocês em inúmeras ocasiões, tratando de reforma tributária, veio para simplificar supostamente, mas está complicando para caramba. Isso vai ser um inferno para todo mundo se adaptar às novas regras. Isso aqui é apenas explicando, né, aluguel que é recebido por pessoa jurídica, por exemplo, aqui as imobiliárias, né? O aluguel pessoa física tem um outro tratamento que é o imposto de renda ali e tudo mais. Isso aqui é a realidade principalmente de grandes cidades, onde você tem estruturas imobiliárias maiores, prédios, condomínios, e aí isso é administrado por uma pessoa jurídica, é a atividade fim da empresa ali, essa realidade que é muito comum para grandes cidades. Cidade pequena, geralmente você tem a realidade de casa particular, tem um dono privado, que aí pessoa física, então, é outra história. Mas então, fazendo aqui uma consideração de um aluguel de R$2.000, que não é absurdo para uma cidade grande, uma capital aí, né? Então,
essa tributação, suponho que isso aqui vai incidir sobre prédios comerciais, prédios aí também de escritórios e essas coisas, né? Então, hoje, a tributação de R$ 2.000, em cima de R$ 2.000, fica R$ 73. Isso aqui do PIS e do COFINS, os tributos federais, né? Agora, com a reforma, isso aqui vai ser de R$ 170 praticamente, um aumento de 132%, mais do que o dobro. Olha o problema que isso aqui vai causar, né? E aluguéis mais baratos têm uma alíquota menor, né? Só que, por exemplo, para R$ 1.000, o aumento seria de 74%, que não é pouca coisa. Muito pelo contrário, é uma piora considerável dessa história, né? Então, como é que está a proposta hoje da tributação dos aluguéis, né? O IVA vai ser calculado em cima de uma base de cálculo reduzida, redução de 60% da base de cálculo. Então, vai incidir em cima de 40% do valor aí. E tem ainda assim, né, para formar essa base de cálculo, um redutor social. Criaram isso aí, esse mecanismo, que vai diminuir R$ 400 do valor do aluguel. Vai observando a bagunça que é isso, né? Então, pega-se aqui os R$ 2.000, diminui 40%, né? Na verdade, você estabelece 40% disso, reduz R$ 400 do valor e chega à base de cálculo e ainda assim, meu amigo, ainda assim o negócio fica 132% maior do que era antes. Olha o problema que é essa reforma tributária do ponto de vista da carga tributária de fato. E não é só esse setor, isso aqui é um exemplo. Eu já falei de outros setores que vão ter uma piora considerável e que já estão, inclusive, questionando isso no Congresso Nacional, fazendo o seu lobby para evitar esse tipo de problema, né? Então, a CEBIC aqui, por exemplo, defende uma mudança nesses termos, a redução de 80% da base de cálculo. Então, é 60% hoje, aumentar para 80%, e esse redutor social, que é de R$ 400, eles querem passar isso para R$ 750, né? E afirmam, de forma geral, que tem otimismo de que vão conseguir isso junto do Congresso Nacional, né? E, enfim, isso aqui é um problema considerável sob vários aspectos, né? Qual que é o ponto principal? Aliás, tem aqui questões também relacionadas à compra e venda de imóveis, né? Por exemplo, de acordo com as novas regras, isso aí pode chegar a 21%, 20,9% do custo do bem, né? Mas, de maneira geral, qual que é a questão aqui envolvendo esse ponto, né? Se você, isso vale para qualquer produto, tá? Qualquer serviço. Se você cria uma tributação nova ou aumenta uma tributação existente sobre determinado produto, determinado serviço, isso obrigatoriamente vai ser repassado para o preço final disso, para o consumidor final. E aí você vai ter, portanto, um encarecimento dos aluguéis, ou na compra aqui dos imóveis, você vai ter um encarecimento do custo dessa transação, que ou vai ser paga aí pelo vendedor aplicando um preço mais alto para o comprador, né? Ou então, bem, enfim, não sei como que isso aí vai se organizar. Agora, o aluguel, evidentemente, vai ser repassado para o locatário, não tem como ser diferente. E aí você tem um cara, então, que hoje paga um aluguel de R$ 2.000, que vai ter que pagar um aluguel de R$ 2.100 para acomodar esse novo valor aqui, um aumento de 5% em cima do que ele já estava pagando, sem considerar os reajustes anuais, nada disso. É apenas pelo peso da mão estatal nesse IVA. Qualquer outra maluquice que o governo crie vai impactar ainda mais esse preço final. Isso aqui é um problema sério para a economia e é o grande ponto negativo da reforma tributária. São esses gatilhos, essas alíquotas escondidas, esses valores que não são percebidos nas suas particularidades, entram na conta geral, mas que causam esse tipo de problema. Se você tem um encarecimento dos aluguéis, você reforça, o problema imobiliário do Brasil, especialmente nas grandes cidades, que vão ser as mais impactadas por conta disso aqui. Aluguéis recebidos por pessoa jurídica. Tem lá o CNPJ, que é responsável por um condomínio, ou então por um prédio ali comercial, enfim, né?
você vai ter uma piora desse cenário. Já é ruim, o aluguel já é caro pra caramba nessas cidades, tem todo o problema das exigências do governo em relação a limitações de construção, de verticalização das cidades. Cidades são muito grandes, muito inchadas, e aí tudo fica muito caro, o metro quadrado é absurdamente caro. O aluguel também tende a ter um preço muito elevado, e me vem o governo, cria uma reforma tributária dessas aqui, uma tragédia completa, que vai aumentar o preço do aluguel artificialmente por meio do quê? Mais tributos, mais arrecadação. E aí volto a dizer o que eu sempre falo quando eu abordo o tema da reforma tributária. Parabéns para todos os que defenderam essa porcaria achando que iria simplificar e não iria aumentar impostos. Complicou e elevou a carga tributária. Cada vez eu trago uma notícia nova a respeito desse tema. Mas enfim, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.